Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, do versículo 38 ao 39. Queridos, nessa passagem, Jesus experimenta um momento de tristeza agonizante, pois o seu sacrifício na cruz estava se aproximando. Alguns podem pensar que o fato de Jesus estar tão triste é porque ele sabia da dor que ele iria sentir, é porque ele sabia que iria morrer. Mas, querido, na verdade, Jesus, ele sente uma tristeza tão grande ao ponto de, em outro evangelho, dizer que ele chegou a suar gotas de sangue, querido, pois aquele que eternamente está ao lado de Deus, aquele que é santo, perfeito, querido, que nunca pecou, sabia que naquela cruz, querido, ia carregar o pecado de muitos. Foi isso que entristeceu Jesus Cristo, querido. Um Deus santo, puro, iria recair sobre ele o preço dos nossos pecados. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, querido. Aquele que criou todas as coisas, que tanto nos amou, que se fez homem, ele teve que pagar um preço, querido. Não pelas suas próprias culpas, não porque ele falhou, mas porque nós falhamos, porque nós desobedecemos a palavra de Deus, porque nós nos afastamos daquele que tanto nos amou. Por muito tempo, vivendo uma vida que desagradava a Deus, eu pensava que estava caminhando com Jesus da mesma forma, que tinha Deus em meu coração. E isso pode acontecer com você também, querido. Achar que pelo fato de você tentar ser uma boa pessoa, que isso já é o suficiente, independentemente de como você viva, independentemente de saber que você não vive de acordo com a palavra de Deus. Eu me achava uma boa pessoa, assim como pode acontecer com você. Mas, querido, o nosso pecado não faz mal simplesmente para nós. O nosso pecado fez com que Jesus passasse por esse sofrimento, passasse por essa angústia, pagasse o preço pelos nossos pecados naquela cruz, querido. Jesus pagou um alto preço. Não se esqueça disso. Quando nós vivemos uma vida distante de Deus, quando pecamos contra Ele, é como se nós estivéssemos dando as costas para o sacrifício de Jesus naquela cruz. E eu gostaria que você refletisse como está a sua vida hoje, querido. Você vive uma vida que busca agradar a Deus? Hoje em dia, ensinam que não há nada de errado se te faz bem. Ou se existe amor, não é pecado. Não, querido. Não vá nesses ensinos que, na verdade, ao seu coração parece que você está próximo de Deus, quando na verdade, querido, a palavra de Deus diz, por exemplo, em 1 João capítulo 2, versículo 4, que aquele que diz conhecer a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, está mentindo e a verdade não está nele.
Da mesma forma, querido, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado. Não existe outro meio, querido, de se achegar ao céu. Não existe outro meio de viver a vida eterna com Deus, se não for por meio de Jesus. Reflita sobre essa passagem, querido. Veja o quanto Jesus sofreu para que nós tivéssemos a oportunidade de ser perdoados, de receber a vida eterna. Se arrependa dos seus pecados, ainda há tempo se você está ouvindo esta mensagem. Cristo pagou um alto preço. Ele sofreu. Ele buscou ao Pai em oração, clamando para que, se fosse da vontade do Pai, que aquele cálice não fosse derramado sobre ele, mas por amor do Pai, por amor do Filho, esse preço foi pago, querido. Um alto preço foi pago naquela cruz. Não despreze o sacrifício de Cristo. Não despreze o sofrimento dele na cruz. O sofrimento de Cristo na cruz, físico, não foi o pior, querido. Pagar o preço pelos nossos pecados, isso sim, querido, trouxe grande agonia ao Santo Filho de Deus. Pense nisso. Se achegue a Deus em oração, confesse os seus pecados a Ele e receba não somente o perdão, mas também a vida eterna. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor, por tamanho amor, por tamanha misericórdia. Obrigado por ter nos enviado o seu único Filho, que na cruz do Calvário pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós tivéssemos a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Nos perdoe, Pai, e nos ajude a viver uma vida que realmente seja grata a tudo que foi feito por nós na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor Jesus, pois o Senhor tanto nos amou que não levou em consideração o fato de ser filho de Deus, mas se humilhou se fazendo homem, ao ponto de sofrer pelos nossos pecados. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém.